Olá! Hoje vocês vão me ver numa roupa não muito bonita, fazendo uma coisa um pouco diferente, mas vai ser importante para o decorrer da nossa conversa. Agora vocês devem estar se perguntando, tá, o que esse doido de fato vai fazer? Há um tempo atrás, eu comecei a reformar a casa da minha irmã. Então eu passei massa corrida. Agora, como vocês estão vendo, eu estou lixando. E vocês devem estar se perguntando, mas por que ele está fazendo isso? E a resposta é muito clara. Porque em alguns momentos da vida, a gente aprende a fazer algumas coisas diferentes. E dessas coisas diferentes que a gente aprende a fazer de fato, a gente começa a perceber que talvez essas coisas também podem nos ajudar a entender e a superar outras coisas. Quando a gente fala do processo de travessia, acima de tudo, a gente está falando sobre o que nós fazemos para de fato ficar bem. E eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito, muito do trabalho manual. E aí, a minha irmã falou, pô, Lando, já que você tá com um pouquinho de tempo e tudo mais, por que você não reforma a minha casa? Aí eu falei, ué, tá bom, vou reformar a sua casa. E o que envolve, de fato, reformar essa casa? Eu cavuquei as paredes, tá cheio de massa corrida. Então eu cavuquei as paredes, lixei, né? Tô terminando de lixar. E ao mesmo tempo, é um momento que eu tenho que eu posso parar para pensar sobre a vida de modo geral. E o que é pensar sobre a vida de modo geral? É justamente eu me colocar no papel de olhar para a minha vida, de olhar para as situações que estão acontecendo e pensar. Porque aqui eu estou sozinho, só tem eu, o ambiente, uma lixa, massa corrida, poeira e meus pensamentos. Ah, Orlando, mas você é profissional? Não. Não sou profissional e estou longe de ser. Inclusive, tem muita coisa que nem tá ficando tão boa assim. Mas o grande X da questão é que eu tenho o hábito de, ao invés de parar para refletir, sentado no sofá, deitado na cama, assistindo uma série, eu gosto de colocar a cabeça para pensar em coisas diferentes, para organizar coisas diferentes. E são justamente essas coisas diferentes que fazem com que eu tenha alguns insights. Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo para nossa conversa. Muitas pessoas olham uma para as outras e imaginam, não, essa pessoa, você acha que vai pintar uma casa, que vai lixar uma parede, que vai fazer um trabalho braçal? Essa pessoa, não pode ser. Da onde? Da onde que essa pessoa vai? Eu lembro que uma vez eu era jovem ainda, eu estava saindo da escola e eu fui pro ponto de ônibus. E no que eu fui pro ponto de ônibus, o pessoal da minha sala, a minha turma, virou pra mim e falou, ué, você vai embora de ônibus? Você não é rico? E
E aí por um tempo eu parei, eu pensei, eu falei, como assim eu sou rico? Né? De onde vocês tiraram que eu sou rico? Não, eu ando de ônibus, né? Na época eu devia ter uns 14 anos, talvez. E aí é onde eu garantizo a questão. Essa carinha engana muita gente. E por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas têm uma mania muito feia de olhar para as pessoas, para as outras pessoas, e julgarem elas, né? Falar, não, fulano não faz tal coisa, fulano não vai para tal lugar, né? Olha a vida que fulano leva e tudo mais. E, gente, sinceramente, talvez fulano, ele faça tudo que você acha que ele não faz e mais um pouco. E por que eu tô dizendo isso? Porque a gente vive em um mundo repleto de aparências. É, sim, um mundo que vive de aparências. Né? Quem falar qualquer coisa diferente, vou falar que tá errado. É a aparência do que se posta no Instagram, do que se posta no LinkedIn, do que se posta nas redes sociais de modo geral. É isso que acontece no final das contas. E as pessoas pegam o que elas veem e tomam como uma verdade absoluta, como se aquilo fosse a única verdade que existisse. Né? Como se aquilo fosse a única verdade possível de existir. E é o que eu quero trazer para a reflexão desse vídeo. A gente precisa aprender a quebrar alguns paradigmas, a gente precisa aprender a parar de olhar para as pessoas com um olhar de julgamento, deduzindo que o que elas são, o que elas fazem, o que elas estão dispostas ou não a fazer. Sabe por quê? Porque nessa brincadeira a gente acaba deixando passar pessoas incríveis na nossa vida. A gente fica tão preso nas possibilidades que a gente cria na nossa cabeça que a gente simplesmente deixa de viver a realidade. E a realidade é que existem pessoas de todos os tipos por trás das máscaras e dos preconceitos que foram criados. Por muito tempo as pessoas, antes de me conhecer, elas falavam, nossa, Orlando, eu achava que você era tão fresco, mas você é gente como a gente. Gente, eu sou gente como qualquer outra pessoa. Eu choro, eu me divirto, eu erro, eu acerto. Né? Eu acho que isso não deveria ser algo a... Ih, minha bunda ficou para vocês. Isso não deveria ser algo a ser ponderado, né? O que as pessoas de fato acham sobre nós. E um ponto importante sobre o achismo, que o achismo nada mais é do que a construção da expectativa. A expectativa sobre o outro, a expectativa sobre o que eu penso, o que eu quero, o que eu acredito, o que eu acho que deveria ser. E isso é 100% nosso. Isso é 100% sobre as imagens que a gente cria na nossa cabeça sobre, de fato, o que nós esperamos do outro. A gente espera muitas vezes que os nossos pais sejam extremamente acolhedores, a gente espera que nossos amigos sejam sempre extremamente presentes, a gente espera que todos os convites chegam até a gente, porque nós somos pessoas legais. A gente espera tanta coisa de tantas situações, de tantas pessoas, que a gente às vezes não vive a realidade do que de fato é. E, gente, alerta de spoiler.
a realidade, muitas vezes, pode ser 1000 vezes melhor do que a expectativa que a gente queria. E aí vale um ponto de reflexão. Quando a gente se permite viver a realidade sobre o outro, a realidade a respeito das coisas que acontecem, a gente começa a entender e a observar que muitas vezes o nosso achismo, o nosso querer, não necessariamente é a melhor forma de enfrentar e viver a situação. Porque a gente se surpreende com o que o outro pode, com o que o outro é capaz. E é neste momento que a gente começa a perceber que tem muito mais a ganhar em determinadas situações, em determinadas relações. E é muito complexo falar sobre isso, porque a gente está falando de uma desconstrução, né? Uma desconstrução sobre o ser, uma desconstrução sobre quem nós somos, como nós idealizamos as pessoas, as situações, as coisas. E a gente começa a questionar o quanto nesse processo de travessia, de conhecimento, de troca de emprego, de situações, a gente de fato, talvez, ó, todo branco, não tenha deixado passar pessoas e situações maravilhosas por conta do nosso preconceito, por conta, às vezes, de que a gente ouviu uma pessoa próximo da gente falando: mas fulano não. Se fulano ir, eu não vou. Isso, aquilo. E por aí, uma série de coisas que a gente sabe que acontece. Tem um ditado que diz que nada une mais as pessoas do que um inimigo em comum. Mas, indo contra esse ditado, eu diria que nada mais une as pessoas do que a possibilidade de conhecer o outro. Porque é justamente quando a gente se permite conhecer o outro, enxergar o outro, a gente percebe o quanto cada uma dessas pessoas, cada um, né, desses outros, tem ou não tem algo para de fato agregar na nossa vida. E aí a conversa começa a ficar mais complexa, porque a gente precisa se desfazer de alguns preconceitos, de alguns paradigmas, que é justamente essas criações que nós temos, que nós temos sobre se relacionar. E aqui, o se relacionar, eu não estou falando exclusivamente sobre amizade, sobre namoro, sobre o que quer que seja. Eu estou falando sobre relações humanas. Porque são justamente nessas relações humanas que a gente simplesmente falha. Ih, tem uma tiarinha aqui, ó. Minha irmã precisa limpar melhor a casa dela. Que a gente simplesmente falha. Porque é onde a gente deixa os nossos preconceitos agirem, é onde a gente deixa se sobressair coisas que não são verdades, que na verdade são inverdades. São coisas criadas pela nossa cabeça para justificar alguma coisa que nem a gente sabe o que de fato estamos tentando justificar. Então, para não me prolongar muito mais aqui, o recado que eu quero passar hoje é: vamos nos desapegar dos preconceitos, vamos começar a viver a verdade, né? E o que eu quero dizer por viver a verdade é simplesmente chegar
em relações, em pessoas e tudo mais, e viver o que está acontecendo ali. Porque no final das contas, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de se apegar e se magoar. Todo mundo tem medo de ser traído. Todo mundo tem medo de viver. Todo mundo tem medo de uma infinidade de coisas. E olha, aqui entre nós, o medo, ele é uma ferramenta de sobrevivência. Mas ele também pode impedir que a gente viva coisas extraordinárias. Pense sobre isso. E eu vou terminar aqui. Tchau.